Meus irmãos e irmãs eternos em Cristo Jesus, né? Isso é uma maravilha, né? De lembrarmos, né? Lembrar a mim e a você de que realmente nós somos eternos em Cristo Jesus, sabe? Porque nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. É daqui para frente. A única coisa, se tiver de se dissipar, né? Se tiver de se desfazer, é só a matéria. Mas o nosso espírito, aleluia, voltará para o Senhor, eu creio. Pessoal, hoje é 8/5/2024. Ainda sobre o plano de leitura diante do nosso devocional, estamos no livro de Filipenses. Vamos ler o capítulo 2, versículo 13 ao versículo 15. Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como outros no mundo. Aleluia. Pessoal, veja bem, o apóstolo Paulo, ele apresenta o seguinte princípio: Deus, ele deve operar, aleluia, em nós antes de poder operar por meio de nós. Aleluia. Então o Senhor primeiro vai mudar, sabe? Vai nos colocar na posição. Primeiro vai nos moldar, né? Para que o poder do Senhor opere por meio de nós, sabe? Em outras vidas, na vida do próximo, fazendo a mesma coisa, operando no próximo, né? E ao operar no próximo o poder do Senhor, aí agora o poder do Senhor irá operar por meio deles. Eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o poder do Senhor opera no próximo, e após operar no próximo, o poder do Senhor agora vai operar por meio deles em outras vidas. Eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo. Cada ser humano é singular, não uma imitação de outro indivíduo. Então, por que a imitação? Nós temos que desejar, né, ser como Jesus, não na perfeição, mas ser semelhante a Jesus no testemunho, na operação do poder do Senhor sobre as nossas vidas, assim como o poder do Senhor operou, né, na vida do próprio Jesus. No caso de Moisés, por exemplo, Deus, ele precisou operar na vida dele durante 40 anos. Aleluia. Durante 40 anos. E 40 anos não é 40 dias, sabe? Preparando para que pudesse agir por meio dele. Deus, ele se interessa mais pelo obreiro, aleluia, preste bem atenção nesta palavra. Deus, ele se interessa mais pelo obreiro do que pela obra. Aleluia, aleluia, justamente o que nós acabamos de falar, né? Antes do poder de Deus operar por meio de nós, o poder do Senhor vai operar em nós primeiro. Então, Deus, ele se interessa mais pelo obreiro, né, do que pela obra. Nós vamos
entender perfeitamente mais sobre isso. Veja bem, essa palavra é muito poderosa, nos traz um despertamento da realidade dos dias atuais. Se a vida do obreiro estiver dentro dos propósitos de Deus, a obra também estará. Aleluia. Vou ter que repetir. Se a vida do obreiro estiver, dentro dos propósitos de Deus, a obra também estará. Então não é o contrário. Não é a obra, e depois o obreiro. Misericórdia. Então, muitos cristãos nos dias de hoje obedecem a Deus apenas em função do quê? Em função de pressões exteriores, psicológico, manipulação, sabe? Prepotência da liderança que está na frente. E é triste, mas é a verdade. Eu já passei por isso, mas eu fui liberto, O Senhor me libertou, glória a Deus. E hoje eu não vivo, o contrário. E qual que seria o contrário? Justamente o que nós acabamos de falar. O que? Que as pessoas, estão em função de obedecer não a Deus especificamente, mas as pressões, exteriores. Muitos cristãos obedecem a Deus apenas em função de opressões exteriores. Esta é a realidade, meu Deus, que assim como eu fui liberto, de certos lugares que é desta forma, é até hoje, que muitos outros também possam ser libertos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio no nome de Jesus. É isso que acontece. As pessoas, os cristãos obedecem a Deus apenas em função de opressões exteriores, não do poder interior, ou seja, o poder interior de Deus. Aleluia. O próprio apóstolo Paulo, ele advertiu os filipenses que o importante não era a presença dele em seu meio, mas sim o desejo deles de obedecer e de agradar a Deus. Filipenses capítulo 1, 27, Filipenses capítulo 2, 12. Não seria capaz de desenvolver a vida cristã em função de Paulo, pois talvez ele não ficasse mais muito tempo com eles. E outra realidade, e é triste, qual que é a realidade? É triste de se ver, mas é a realidade de hoje. É o que a gente mais presenciamos. O quê? Que alguns ministérios da igreja enfraquecem ou desintegram quando ocorre alguma mudança na liderança. É a realidade. Vejamos muitos quererem fazer a obra de Deus se o líder espiritual estiver presente, Ou seja, fazer para homem. A palavra do Senhor diz assim, não sei se é em Tiago, me foge a memória: não procuro agora agradar a homens, mas agradar a Deus. Então, que seja na presença ou fora da presença da liderança, que nós possamos ter caráter, e compromisso com o Senhor e fazer de acordo com aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos diante das nossas incumbências, que o Senhor nos responsabilizou pelas mesmas. Mas quando nos entregamos ao poder de Deus dentro de nós, a obediência deixa de ser uma luta e se torna um prazer. Esta é a realidade. E há uma diferença em fazer mediante opressões
né, pressões psicologicamente, manipulação, né, e do que fazer por prazer, de dentro para fora, da manifestação do poder de Deus para fora. Aleluia! O poder que opera em nós é o poder do Espírito Santo de Deus. João capítulo 14, 16. João capítulo 17, 26. Enfim, vamos ver muitas referências sobre o mesmo. Atos 1, 8. 1 Coríntios 6, 19. O termo energia vem da palavra grega traduzida por efetuar. Em Filipenses capítulo 2, 13. É a energia de Deus que opera em nós por meio de Deus. O mesmo Espírito Santo que deu poder, preste atenção, que deu poder a Cristo enquanto ele ministrou aqui na terra, também pode nos dar poder. Aleluia! É o mesmo Espírito, é a mesma manifestação. E essa manifestação, este poder está em nós. Eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo. Está em mim e está em você. Mas devemos reconhecer que a energia da carne, Romanos 7,5, e do diabo, Efésios 2,2, 2 Tessalonicenses 2,7, também estão operando. Isto é óbvio. Estão operando. Há uma luta constante. Não tem sido fácil, mas não tem sido difícil. Nós acreditamos neste poder que é manifesto sobre a minha e sobre a sua vida. Por causa da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, temos a nosso dispor a energia de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 18. O poder está a nosso alcance, mas de que maneira devemos usá-lo? De que forma devemos usá-lo? Quais são os instrumentos que pelo Espírito do Senhor Deus usa para operar em nossa vida? São 3. A palavra de Deus, a oração e o sofrimento. Amém? Voltaremos, tá? Se o Senhor assim nos permitir, amanhã, tá bom? E nós vamos falar sobre essas 3, né? A qual o poder do Senhor se manifesta, opera por meio de nós. São essas 3, a palavra de Deus, a oração e o sofrimento, tá? Então, se assim o Senhor nos permitir, amanhã estaremos de volta falando sobre esses 3 tópicos, tá bom? Deus abençoe.